o Aristides Minervino, gerente regional do SEBRAE. Professor Paulo Henrique, vamos começar por Arapiraca ou por uma região circunvizinha? Arapiraca? Arapiraca. Né? Muito bem. Dos outros municípios. Tá certo. Então, qual a situação de Arapiraca? A greve permanece? Tem alguma novidade? Fala pra gente. Ainda permanecemos no estado de greve, né? O quadro, como todos nós, como toda a sociedade já tem conhecimento, esse quadro crítico, né? Uma greve que já ultrapassou, né, os 80 dias e sem muito avanço ainda, né, apesar de várias tentativas, de várias mobilizações, né, que foram feitas, mas a gente ainda não conseguiu uma resposta positiva, né, para que a educação realmente acontecesse de uma forma objetiva, de uma forma clara, que fosse possível atender a sociedade arapiraquense, né. Em termos de agenda, né, alguns colegas, junto com o professor André Luiz, né, presidente da nossa regional, e companheiros da base, companheiros do comando de greve, né, professores e servidores da educação, né, em uma comitiva, foram até o Tribunal de Justiça, né, no dia de ontem, tentar uma conversa, né, uma audiência com o desembargador que está conduzindo a questão, né, do processo dessa greve, né, para expor mais uma vez, né, toda a agonia, né, dessa classe, a toda a situação a qual ela está passando, a situação crítica da nossa educação, né, que estamos vivendo hoje, né, aqui no nosso município, onde ele, né, se sensibilizou, logicamente, com a situação e ficou um compromisso de dar continuidade, né, às situações legais do processo, né, destacando que hoje essa greve ela tem ainda como a primeira decisão, é uma greve legal, ela não é ilegal, né, do ponto de vista jurídico, e ficamos então no aguardo, né, do retorno dessas situações judiciais, né, Nazário. Uhum. Em termos de situações, a gente lamenta, né, mais uma vez o desconto ocorrido, né, nos vencimentos dos servidores da educação, onde alguns encontraram, né, o saldo negativo na sua conta, né, porque aquele velho empréstimo consignado, isso, né, aí, que é uma prática que quase todo funcionário público tem. Já pela desvalorização, né, que sofre toda essa categoria. Então, muitos com saldo negativo, outros com R$10, né, R$17. Então, a situação lamentável, né? Onde a gestão coloca que é obrigada a fazer esses descontos, não existe isso. Seria obrigado sim, se existisse uma sentença judicial, né, se a greve fosse legal, obrigando que esses fossem feitos, né? Então, se aproveita, a verdade é isso, a gestão se aproveita de uma jurisprudência do STF para usar desse tipo de atitude covarde, né, agredindo ao próprio direito de sobrevivência, né, de cada servidor. Então, uma situação realmente lamentável, onde a gente mostra como a gestão está tentando conduzir o processo, né? Ou seja, tratando realmente com corte, ameaças, prometendo que vai fazer a devolução desses valores de forma individual, onde a gente sabe que isso não é possível, não é correto, porque a greve foi feita por toda uma categoria, então tem que se conversar com toda uma categoria. Não é resolvendo o problema de A ou o problema de B que vai resolver a questão, né, da situação da greve. Então temos hoje esse quadro, né? Alguns colegas, né, nós sabemos, lógico, retornam, mas não por vontade, mas porque quando você corta a sobrevivência, você tira a comida de certa forma, né, do camarada, fica difícil, né? E aí alguns acabam cedendo, mas a categoria, né, ainda está ciente do seu direito, né? Amanhã nós teremos uma assembleia às 3h, né, no Hugo Lima, né, já adiantando, onde nós vamos conversar mais uma vez com a categoria, e a grande maioria ainda assim, né, tem essa posição de greve. Não, Nazário, uma posição como se fosse aquela, não, a gente não quer ceder, não é isso, é porque a gente sabe, nas discussões, né, foram mostradas, né, que esse reajuste ele era possível, né, toda a situação de desorganização da rede que se encontrava, né, tem uma pauta toda aí ainda para ser discutida, que de certa forma está meio
em uma situação de intervalo devido à situação da greve. Então, assim, né, são vários motivos que acabam forçando, a palavra correta é essa, a categoria permanecer com essa situação do movimento, né? Já colocamos até na própria audiência de conciliação, como a gente comentou, Nazário, no outro momento que tivemos aqui, sinalizamos com uma possível mudança de percentual para que se tentasse um entendimento, mas o que vem da gestão é apenas a situação que não se pode avançar, né? Até como a gente acabou ouvindo aqui o comentário, né, que foi feito pela professora, vereadora professora Graça Lisboa, né? Se não vai conceder, porque não pode ultrapassar os 57,01% da lei de responsabilidade fiscal. E não é bem assim a história, Nazário. Então, em nenhum momento a gestão, até na sua própria a informação que vem não tão somente para o sindicato, mas até nas suas alegações no processo jurídico, o grande empecilho para se conceder esse percentual é a questão da LRF, não a questão do recurso, né? Então a LRF ela faz o bolo, né, digamos assim, com todos os gastos que a prefeitura, né, municipal teria com a questão de pessoal, né? Ou seja, aí vai entrar a questão de aposentado, indenizações, não só a questão da educação, e que hoje a prefeitura, segundo alegações que a prefeitura coloca, né, informações que ela passa para o Tribunal de Contas, que se gasta em torno de 57%, né, ou um pouco mais, com gastos com pessoal, dentro do que o município arrecada, né? E isso que acaba inviabilizando a questão de conceder essa situação do reajuste, pelo menos essa alegação que é feita. Mas existem alternativas para sair dessa forma. Primeiro ponto, que a gente não tem um quadro claro de folha, né, de pagamento que realmente se mostre que realmente o valor percentual que está sendo aplicado seria esse. Mas tudo bem, não vamos então discordar nesse ponto. Ainda assim, é possível existir saídas, né? Como nós apontamos, né, já que é uma lei que ela se perfaz pelos quadrimestres, nós apontamos até o último mês do ano, mês de dezembro, aonde poderia se trabalhar, né? E a diferença, né, do que a prefeitura já coloca em mesa, né, do que a prefeitura já coloca, que é o máximo que poderia colocar, né, esse percentual ridículo de 2,33%, para um percentual, ainda que não chegasse aos 7%, né, mas se tratando dos 5% ou até mesmo os 7%, Nazário, isso vai causar um incremento na folha da educação em torno de 300, no máximo a 350 mil reais. Aí se a gente observa do outro lado, a folha de comissionados, que são importantes na administração, lógico, se estiverem realmente exercendo funções que sejam úteis para a administração, está em torno de 1.800.000 reais, né, 1.700.000. E aí a gente começa a fazer esses comparativos, né? A arrecadação, ela cresce sempre no final do ano, mesmo com essa situação de crise, mas nós sabemos que vai ter uma sinalização positiva, né? O município ele vai agregar mais recursos, até com a própria questão do IPTU, até uma discussão que surgiu sobre os royalties do petróleo, né? Que fica concentrado em alguns municípios, que isso vai ser passado para outros municípios, onde aí, no caso, a Arapiraca pode até aumentar a sua arrecadação, né, na faixa de até 2 milhões. Então, são várias situações que, se você vai para o mês de dezembro, tranquilamente, se realmente a equipe técnica, né, da prefeitura quiser fazer a coisa acontecer, consegue colocar, né? Se a gente não está nem trazendo a discussão mais para o mês de abril, a gente está indo para o último mês do ano, né? Então, o que a gente percebe realmente é a falta de vontade política, né, para que a coisa aconteça e a gente consiga solucionar o problema. Estamos dialogando com o professor Paulo Henrique, vice-presidente do Sinteal Núcleo Regional Agreste. Chegou aqui o café quente Coringa, o melhor café do Brasil. A dona Gil já preparou para a gente. Enquanto a gente toma o café Coringa, Hermi Cavalcante traz informações do Instituto Médico Legal IML de Arapiraca. É com você, Hermi. Repórter na hora. Ok, Nazário, verdade, aqui no IML de Arapiraca, mas antes de passar a movimentação aqui durante as últimas 24 horas, mais uma vez relembrando e fazendo um pedido por parte aqui da equipe que organizou uma salinha, uma brinquedoteca aqui no IML em Arapiraca. Só lembrando o fato de que essa brinquedoteca
que foi criado aqui no IML para dar auxílio aí, né, e a crianças que vêm aqui passar por alguns procedimentos para aliviar, né, certos traumas. Então, o pessoal aqui, a equipe desta brinquedoteca, pede encarecidamente a você, ouvinte do Pajuçara na Hora, se você tem aí brinquedos que a sua criança não brinca mais, se você comerciante tem aí a sua loja que tem brinquedo, de repente não esteja vendendo determinado brinquedo e possa ser doado aqui para a brinquedoteca do IML de Arapiraca, pode trazer ou pode deixar na rádio Pajuçara FM, que a gente se encarrega em deixar aqui no IML, para até mesmo aqueles brinquedos de pelúcia, enfim, diversos, que se você tem aí na sua casa, que a sua criança não utiliza mais, não brinca mais, brinquedos em boas condições, pode trazer aqui, que a brinquedoteca do IML está a receber, ok? Então, que facilita até, né, para aliviar certas dores, certos traumas de algumas crianças que vêm para cá para realizar alguns procedimentos. Agora, falando da movimentação aqui no IML em Arapiraca, de ontem para hoje, 2 corpos foram trazidos para este setor, além daquele fato, né, que eu citei, né, através da nossa reportagem agora há pouco, na minha última participação, aquele caso que aconteceu na cidade de Palmeira dos Índios, o corpo de Manuel de Melo Júnior, mais conhecida por Mari Montilla. Pelas informações, era homossexual, foi assassinado, né, assassinada a golpes de faca no pescoço, já foi trazido aqui para o Instituto Médico Legal em Arapiraca. Nesse momento está passando por trabalhos de necropsia por parte da equipe que está de plantão no dia de hoje. Além deste corpo, também o corpo de Manuel Ferreira de Araújo, ele que tinha 66 anos de idade, procedente da cidade de Santana do Ipanema, causa morte a esclarecer. Portanto, apenas esses 2 corpos foram removidos aqui para o IML e Arapiraca durante as últimas 24 horas. Daqui a pouquinho eu volto com outras informações através da nossa unidade móvel, Nazário. Repórter na hora. Pajuçara na hora. Agora são 14h37, 14h37. Professor Paulo Henrique, vice-presidente do Sinteal Núcleo Regional Agreste de Alagoas. Algo mais com relação a Arapiraca que o senhor acha interessante socializar com a população, para a gente ir para os outros municípios? Não, só esclarecer, né, que foi feito, como a gente já sempre coloca em todas as discussões, né, no âmbito de todas as discussões que tivemos, né, tanto no âmbito judicial, quanto na própria Câmara de Vereadores, até com a própria Prefeitura, e que em nenhum momento se nega a questão de que é possível, sim, que existe essa questão dos recursos da educação. Então, essa alegação forte sobre a questão da LRF, né, que é uma lei que tenta, na verdade, restringir o serviço público para o cidadão, essa é a grande verdade. Para isso que, na verdade, ela acaba existindo, né, porque na hora do gestor cometer certos exageros, né, isso tanto no âmbito municipal, estadual, né, federal, não existe lei nenhuma que impeça, né? Agora, na hora de garantir um serviço público de qualidade para a situação, então aí a LRF é importante, né? Interessante a gente também tocar nesse ponto, né? É só comentar também rapidamente, Nazário, e que essa agenda também, né, de mobilização, como tivemos uma mobilização lá no centro administrativo, né? Lógico, uma mobilização forte, onde tivemos nas portas, reivindicando a situação do nosso direito, né? E um comentário, né, que foi feito em programas, acredito até que foi do nosso colega, né, Ailton, né, pela manhã do secretário Lenine, aonde existia uma situação de comentar que seria uma baderna, né, baderneiros, e não é dessa forma que a gente vai conseguir o respeito de uma categoria, né? Então, todas as nossas falas, todas as nossas colocações, até pela educação que temos e pela categoria que representamos, é sempre direcionado a que exista uma atitude política que resolva a situação, né? Nunca buscamos estar agredindo ninguém, a gente acha isso, né? A gente repudia veemente esse tipo de situação, né? E eu lembro até no momento que eu estava ouvindo o áudio, Nazário, eu estava conversando com uma professora, né, já aposentada. Vou aqui citar o nome dela, talvez, porque eu não sei se não tenho se ela gostaria, né? Mas uma professora bastante conhecida, né, aqui da nossa Arapiraca, né, que já prestou mais de 31 anos de sala de aula,
né, já está, né, como chamamos, na melhor idade, e estava lá sentadinha, olhando, né, e aí ela ouvindo o áudio, né, próximo, ela olhou para mim e disse: depois de tantos anos de trabalho, eu ser chamada de baderneira, de maloqueira. Ela disse, mas não vamos deixar que essas coisas, né, faça com que a categoria perca, digamos assim, né, o seu brilho, né? Então, assim, é fácil a gente falar, mas seria interessante, né, o camarada olhar no olho de uma pessoa dessa que tem toda uma história de trabalho e dizer que ela é uma baderneira, que ela é uma maloqueira, né? Então, é interessante que seja revisto, né, esses pontos, para que quando se vem ao público, quando se vem conversar, como estamos fazendo agora, né, com essa nossa grande Arapiraca, tenha respeito pelas instâncias e saiba realmente o que é necessário dizer e o que precisa ser feito, né? Só deixar esse registro, né? Professor, com relação à adesão, é verdade que deu uma diminuída, só está em torno de 25% agora da categoria aderindo à greve? Não acreditamos que tenhamos ainda esse percentual. Sabemos sim, né, pela questão como nós colocamos, a questão do desconto e a questão que a gente observa até como uma certa ameaça: olha, se você voltar, a gente vai devolver, e não é bem por aí que a situação funciona, né? Ainda existe sim um percentual grande, né, de professores que estão no movimento, né? E essa greve iniciou em uma assembleia, ela só vai ser encerrada logicamente em uma assembleia quando existir uma proposta, lógico, que favoreça a educação, né? Não vou falar nem na questão do servidor somente, né? E é importante deixar claro que é uma situação complicada, porque, por exemplo, se a gente pega uma turma do ensino fundamental, então você tem lá vários professores da disciplina, então você pode ter o de geografia, o de ciências e o de língua portuguesa dando aula, mas o professor de matemática não está dando aula, o professor de história não está dando aula. Como é que fecha, então, o calendário, o ano escolar para esse aluno? Né? Então, assim, aí a gente não sabe, também porque não é uma situação oficial ainda, mas se a gestão acha que isso seria uma evolução no movimento grevista ou que o problema está começando a ser resolvido, aí, sinceramente, há uma falta muito grande de conhecimento do que é educação. Então, a greve ela acaba quando todo o quadro retornar às suas atividades normais, né? Com relação, só voltando a falar da viagem ontem, da comitiva a Maceió, então, a delegação do Sinteal Arapiraca, ou dos profissionais da educação que está de greve, foi a Maceió, aí regressou com alguma posição concreta ou não? Toda a demanda voltou para Arapiraca, ou assim, como é que se diz? A jurisprudência da Arapiraca é quem vai resolver a situação? Não, o caso, o processo se dá no Tribunal de Justiça Estadual, né? Então, já tivemos alguns momentos de audiência, né? Um momento lá de audiência de conciliação, onde a gestão chegou para se fazer uma conciliação sem levar proposta nenhuma, né? Acabou até a própria direção, né, do sindicato, nós que estávamos lá, sinalizando, né, com um outro percentual para que se tentasse fechar esse acordo, né? Até a própria conciliadora colocou lá no momento, né, a doutora Moacir, salvo não me engano, que seria um momento de se avançar, né? Ou seja, para que as partes pudessem avançar, né? Então, até nós fizemos a nossa parte em avançar, colocando uma proposta menor que a situação de 7%. Até recebemos uma crítica forte, né, da categoria, mas foi um momento de se tentar avançar no processo, né? E a gestão, mais uma vez, por falta de atitude, não sei nem que termo colocar, não contribui nada com o processo. Aí hoje, vocês aceitam o percentual de 5%? Não, a nossa proposta sempre foi os 764, né? É isso que nós vamos lutar até o fim. Né? Sinalizamos para que viesse, digamos assim, uma contraproposta que fosse possível conversar. Mas de isso a gestão é capaz de produzir, né? Então, infelizmente, realmente é você colocar o pé, eu só posso chegar até aqui por isso, né? Mas não é bem assim. Então tem que se buscar, as saídas existem, a saída não é tão complicada, porque se a gente tivesse, vamos enquadrar isso
para a database, que seria em abril, né? E a gente já colocou várias situações de tolerância e não avança, não vem uma proposta que atenda a situação dessa categoria, né? Então, realmente, é uma situação crítica, né? E não só os representantes da direção estadual, né, como nosso colega professor André Luiz, junto com vários servidores da educação, os companheiros do comando de greve, né, também estiveram lá ontem, como a gente já colocou, né, tiveram contato, né, com o desembargador, né, o Dr. Alcides, e o que ele coloca é que, logicamente, está acompanhando a situação também, né, tem toda uma preocupação, se sensibiliza e que vai fazer o possível para que dê celeridade à questão do processo, para observar, né, como ele vai proceder dentro desse âmbito judicial. Professor Paulo Henrique, a gente tem agora 5 minutos para suas considerações finais, usar da maneira que achar mais viável. Se quiser dar uma pincelada com relação aos outros municípios, fique à vontade. Pronto. Ok, Nazário, né? A gente sempre acaba conversando muito sobre Arapiraca. Depois os colegas dos outros municípios reclamam, né? Mas só existe Ok, o intervalo logo, Nazário Júnior. É melhor o intervalo? Então a gente vai ao intervalo comercial e a gente volta já com a parte final da entrevista aqui com o professor